Você já ouviu falar do Big Six, os 6 maiores clubes da Inglaterra? E hoje a gente decidiu fazer uma tier list para nomear o Big Six brasileira. Ferrou. Cara, se você tá assistindo esse vídeo e já começar a xingar a gente, pô, pega leve, cara. Porque assim, a gente vai ter muita coisa pra avaliar aqui. E com certeza, mano, o seu clube vai pra dentro dessa tier list. E o critério que a gente escolheu pra ter esses times aqui é exatamente ter ganhado um Brasileirão. Por que Brasileirão? São clubes que precisam ser um pouco mais constantes. E vamos dizer que a Copa do Brasil já teve muita zebra na competição, então ia ter outros times mais aleatórios que a gente com certeza não iria colocar no Big Six. A gente até pensou em fazer um filtro por Libertadores. Porém, todos os times que já ganharam Libertadores também já ganham o Brasileirão. Vai ser 4 categorias diferentes, a primeira delas, obviamente, sendo o Big Six. Tá nessa categoria, tem que estar nos maiores 6 clubes do Brasil. A segunda categoria é mais simples ainda, é top 10. Aqueles 4 que não entraram no Big Six, mas estão entre os top 10 do Brasil. São grandes. Agora começa a complicar um pouquinho. São aqueles times que eles não são no top 10 e eles são meio tanto faz, a gente pode dizer assim. Eu acho que a categoria tanto faz consegue fazer bastante sentido. E a última categoria que provavelmente vão xingar muita gente é por que está aqui? Ele ganhou um Brasileirão, tá aí, só que assim, cara, não teve mais nenhuma representatividade, nada, então assim... Como já teve zebra na Copa do Brasil, também já teve zebra no Brasileirão. Então, cara, se prepara que vão vir coisas por aí. E lembrando, esse vídeo é patrocinado pela Centauro. A gente tem nosso cupomzinho FUTCERTO10, irmãozão. Lá você vai ter 10% de desconto. E lá você vai conseguir comprar todas as peitas do Brasil, dos maiores até dos menores times, incluindo até os times da Europa. E antes de começar aqui, não esquece, cara, curte o vídeo, que ajuda bastante pra compartilhar essa tier list com todo mundo, compartilhando no grupo dos amigos, e você sabe que vai gerar uma discussãozinha. E já começando por talvez um time aí, que ele tá entrando nas discussões, se ele tá no clube dos 12 ou não. Quem não sabe, o clube dos 12 são os 12 maiores times, hipoteticamente, aqui do Brasil, e o Atlético Paranaense tá beliscando ali pra entrar, e cara, eu acho que no clube dos 12 ele entraria, mas no Big Six não. Sendo bem sincero, o Atlético Paranaense tem 2 Brasileirões. Ele já bateu na trave inúmeras vezes na Libertadores. Muitas vezes. Até na Sul-Americana ele ganha, que é um time que tem uma representatividade bacana. Eu acho que o Atlético Paranaense já entra no top 10. Eu acho que inicialmente o top 10 tá justo. Exato. Provavelmente vão ter muitos outros times que vão vir aqui e vão embolar todos aqui. A gente ainda pode mexer na tier list. Mas acho que pra começar com o Atlético Paranaense, cara, já vamos colocar ele no top 10? Vamos colocar no top 10. Então, tranquilo. E lembrando que essa tier list tá em ordem alfabética, então já vamos pro Atlético Mineiro, cara. E assim, sendo bem sincero, pô, o Galo ele se encaixa em várias tendências que a gente colocou pra essa categoria. Ele tem Brasileirão, Copa do Brasil, ele tem Libertadores, não tem Mundial. Mas assim, o Galo até recentemente era uma das piadas do tipo, não é bi, tu não tem 2 títulos. Vou dar minha opinião, um pouco polêmica, mas eu colocaria no top 10 o Galo. Top 10 eu acho que é o caminho pro Galo tá ali, cara. Talvez a gente vai ter que mexer nesse top 10. Talvez um dos atléticos que a gente já colocou até agora, a gente vai ter que mexer neles. Então, mano, assim, eu deixaria lá, como é comecinho, vamos ali, porque daqui a pouco o negócio vai começar a funilar. E lembrando que a gente tá contando aquele título brasileirão lá de 1900 e bolinha do Atlético. E o próximo é o Fogão, que já viveu grandes glórias aí e tá querendo beliscar mais títulos. Ainda não beliscou. O Botafogo só tem 2 Brasileirões, Léo. E nada mais do que isso. Nem Copa do Brasil ele tem e muito menos Libertadores. Exato. Então, eu vou dar minha opinião sincera aqui sobre ele. Eu acredito que o Botafogo não se encaixa no top 10. Hoje, questão de títulos, grandeza, vamos falar de atualidade? Ele não se encaixa. É um grande clube, uma história imensamente, torcedores muito fanáticos, absurda. Eu acho que, por enquanto, vamos deixar no tanto faz. Então vamos deixar no tanto faz, por enquanto. E o próximo dessa lista é o Bahia, cara, que também se encaixa na mesma forma do Botafogo. Tem 2 brasileiros, muitos estaduais. E é isso, acabou. A repertório do Bahia, um baita clube, tá querendo se reformular aí com o Grupo City, vai querer beliscar uns títulozinhos por aí, mas por enquanto nada. Só tem 2 brasileirões, então se a gente for pegar na questão da história, mano, eu acho que não entra, velho. Comparado aos outros, ele é menor. Então, vamos colocar no tanto faz. E agora a gente vai falar da fiel torcida, o Coringão, e talvez gere bastante debate aí. Vamos fazer a somatória de tudo aqui? O Corinthians hoje tem 7 brasileiros. O Corinthians tem 1 Libertadores, 1 Mundial e 3 Copas do Brasil. E muito estadual. Na minha visão, eu já digo assim, cara, em todo o cenário que a gente tá montando aqui, eu deixaria no Big Six. Ele foi o último brasileiro a ganhar um Mundial, então, mano, acho que a gente tem que valorizar isso daí como BR, velho. Então, eu deixaria ali, eu acho. Por enquanto, vamos deixar no Big Six, que eu acho que vai ter mudanças aí na tabela inteira, então aguarde pro final, hein? E agora vamos falar do Coxa Branca, cara, Curitiba, que assim, tem o seu título brasileiro, mas só, né, Leozão? Mas acho que não tem muito o que debater, né? O Curitiba perto dos demais é porque estou aqui no meio dessa discussão toda, né? Como ele já ganhou o brasileiro. Ainda mais atualmente que ele tá sendo um bate e volta na Série B, não tá garantindo nada, tá com um time relativamente mais fraco, até mesmo pro seu rival, né, o Atlético Paranaense. Eu colocaria ele no que eu estou fazendo aqui. Facilmente. Vamos colocar ele ali, porque, mano, senão não tem como. Ele tá perdidinho aqui. É. E agora partindo pra ele, Cruzeiro, e aí já vai começar um pouco mais de debate. Porque assim, o Cruzeiro tem 5 brasileirões, 6 Copas do Brasil, o maior vencedor, 2 Libertadores e nenhum Mundial. Não, tudo bem. Gigantesco, a gente pode dizer, do nosso futebol. Particularmente, eu acredito que a gente deveria
iria colocar o Cruzeiro no Big Six. Eu acho que ele se encaixa bastante no Big Six por enquanto. Porque assim, cara, é um time que tem uma baita representatividade. Assim, se a gente for colocar a Copa do Brasil em questão, tem 6, irmão. E a gente também tá falando de 2 Libertadores. Mano, eu deixaria no Big Six tranquilamente. Vamos deixar no Big Six, baita time. Eu acho que, cara, vai conseguir cravar alguma coisinha daqui a pouco, hein? E agora chegando no malvadão, cara, no Flamengo. E assim, sendo bem honesto com vocês, em cenário nacional, ele é um dos maiores, questão de títulos. Em questão de internacional, pô, o alô com todo mundo. Exato. Ele tem 3 Libertadores, um Mundial de Clubes. Cara, então, sendo bem honesto com você, acho que não tem discussão. Não. Acho que ele tem que estar no Big Six. É um dos clubes, assim, que não tem discussão. Ele tem que estar no Big Six. Se ele vai entrar como o primeiro, segundo ou terceiro no Big Six, aí não é esse vídeo aqui. Mas eu acho que ele merece. Cara, se a gente fosse classificar como um top 3, eu acho que o Flamengo talvez arrancaria uma vaguinha. E agora chegou o momento dele. Fluminense, o do clássico Fla-Flu. Cara, ele tem 4 brasileirões. É bastante coisa. É bastante coisa. É difícil. Tem uma Copa do Brasil e a sua recém-conquistada Libertadores. Que fez o Guardiola ficar em pânico. Cara, na minha visão, se não fosse a Libertadores, eu colocaria no tanto faz. Eu discordo um pouco, porque, cara, ainda são 4 brasileirões. É muita coisa. Então, cara, eu colocaria ele no top 10. Ele tem Libertadores, tem que lembrar disso. Porém, se a gente for pegar em questão de representatividade agora com o Fluminense, o Galo equipara. Então, acho que o top 10 faz sentido. Perfeito. Atualmente, em quesito título, os dois estão ali batalhando pra mesma posição. Então vamos no top 10. Top 10. E agora mais um time que não sabe o que está fazendo aqui, porém, tem o seu título brasileiro, tem a sua relevância, porém hoje, minha Nossa Senhora, está numa crise profunda, que é o Guarani. Uma das grandes glórias desse time aqui, além do primeiro Brasileirão que eles têm e o único também, o craque Neto já jogou lá. Esse é o título. Porém, não sabe o que está fazendo aqui. O clube em si ele é muito grande, mas, cara, ele se equipara àqueles outros clubes que a gente falou, que ele ganharam a Copa do Brasil, eu sendo até teoricamente uma zebra. Então a gente vai colocar ele aqui, não sabe o que tá fazendo aqui, porque realmente, né? Ele só tem um brasileiro. Que é coisa. Mais ou menos. E agora partindo pro Grêmio, rival do Internacional, cara, a gente não tem muito o que discutir. O segundo maior campeão da Copa do Brasil, 3 Libertadores, mas apenas 2 brasileiros. Eu acho que os brasileiros pesam um pouco Pesa pro Grêmio. um pouco. Porém, um Mundial de Clubes, cara, que representa muita coisa, mano. Então, assim, sinceramente, eu colocaria ele fácil no Big Six do Brasil. Exatamente. Eu acho que ali no Big Six ele se encontra tranquilamente, cara. É um clube gigantesco, muito copeiro, né? Conhecido por isso. Então eu acho que ele tá merecendo ali. Agora falando do Internacional, cara, a gente não pode menosprezar o Colorado. Porque assim, ele tem 2 Libertadores, um Mundial de Clubes. Só que aí eu acho que pesa um pouco na conta do Inter. Ele só tem 2 Brasileirões E uma Copa do Brasil. e uma Copa do Brasil, que pra mim, mano, isso pesa muito em questão de títulos, pra gente somar aqui e representatividade nacional. Acaba sendo muito importante mesmo esses títulos internacionais, realmente, porque é um clube absurdo de história. Inclusive, até mesmo quando a gente era criança, a gente viu o Inter ser campeão de tudo. Essa decisão aqui tá bem difícil. Cara, essa daqui é bem difícil, mas assim, sendo bem honesto com você, eu acho que eu só não colocaria ele no Big Six por conta da representatividade aqui no Brasil, mano, no território nacional, das competições, na minha opinião. Eu acho que eu colocaria no top 10 o Inter. Porque assim, se o Inter pelo menos tivesse mais uns 2 brasileiros, ou pelo menos mais umas 2 Copas do Brasil, com certeza estaria no Big Six, assim, tranquilamente. Eu acho um pouco difícil colocar ele lá, mas a gente já sabendo os clubes que vão vir, a gente sabe que talvez a gente tenha que abaixar ele. Vamos colocar no top 10, então. Com peso no coração. Com muito peso no coração. E agora chegou o momento de a gente falar dele. Palmeiras, irmão, o Colossal Meiras, é o maior campeão nacional. Tem 4 Copas do Brasil, tá ali praticamente no pódio. Tem 3 Libertadores, não tem nenhum Mundial. Mas a gente tem que levar, mano, consideração aqui. Sendo o Palmeiras o maior campeão nacional, porque se você somar todos os títulos, cara, ele é o maior campeão nacional. E o Palmeiras faz parte, cara, dos 5 clubes do Brasil que tem 3 Libertadores. E assim, sendo bem honesto com você, cara, é uma baita conquista. Então assim, o Palmeiras eu acho que não tem como ele ficar fora do Big Six, mano. Não tem como. Eu acho que ele tá disputando ali pelo menos no top 4, top 3 ali do Brasil. Ele tem representatividade internacional e nacional também. E agora a gente vai falar dele, o Sport, cara, porque o Sport é sensacional, é uma baita torcida. E você deve estar se perguntando por que o Sport tá nessa lista aqui, porque é 87 deles, né? Eles ganharam de 87. Ganharam. Se você pesquisar em qualquer lugar aí. E a nossa fonte é a Wikipédia. Vai lá na Wikipédia e reclama, então. A gente só tá aqui pra trazer a verdade. Não tem como. Por que isso, cara? Não tem como. O Sport, ele vai ter que descer na última categoria. Na última categoria. Cara, eu peguei até uma fase do Sport que, cara, ele jogava Libertadores. Pô, teve um jogo histórico contra o Palmeiras, mano. Muito louco. Porém, nacional é pouca relevância. Então, o que ele está fazendo aqui? O que ele tá fazendo aqui? Baita clube legal, mas... Aliás, Sport, chama a gente pra assistir um jogo aí na Ilha do Retiro. O Tricas não tem jeito. Agora a gente vai falar sobre ele. São Paulo, cara, é indiscutível. É um clube que tem
6 Brasileirões, ele tem a primeira Copa do Brasil ano passado, 3 Libertadores, 3 Mundiais e assim, mano. Sendo bem sincero, eu acho que ele entra exatamente no requisito que a gente fala de representatividade nacional e internacional. Então, não teria como a gente deixar ele de fora do Big Six, então pode colocar o São Paulo no Big Six. E lembrando também que ele é o único campeão consecutivo 3 vezes no Brasileirão. Então ele vai ter que entrar, obviamente, na categoria do Big Six. E o Big Six acabou, só que vai ter que sair. A gente sabe que a gente vai ter que mexer nele. Vamos. Então vamos alterar um pouquinho essa ordem. Então de vez a gente fala do Santos, vamos falar do Vasco? Vamos falar do Vasco, então. Porque aí depois a gente deixa o Big Six pra final e a gente vê quem que a gente vai tirar pra colocar o Santos, porque a gente já sabe que a gente vai ter que mexer, né? Exato. Então vamos pelo Vasco. Cara, é um clube que tem uma representatividade gigante. 4 Brasileirões, uma Copa do Brasil e uma Libertadores. Sinceramente, eu acho que ele se encaixa muito no mesmo status do que o Fluminense se encaixa hoje, igual a gente colocou no top 10. Porém, já temos os 4 times no top 10. Exatamente. E os 4 times são Atlético Mineiro, Fluminense e Internacional. E o Atlético Paranaense? E o Atlético Paranaense. O Inter não tem como a gente tirar. Não o tem Inter como é tirar. o único dessa lista com o Mundial. Que ele tá beirando o Big Six ali. Então não dá pra tirar. O Flusão entrou faz pouco tempo. Exato. Mas eu ainda acho ele equiparável com o Vasco. Acho que, Sim. mano, é a mesma coisa praticamente. Se Sim. a gente for pegar em questão de título. O Atlético Mineiro também. Exato. Cara, o Atlético Mineiro é quase a mesma coisa também na questão de títulos. A gente não pode mudar muito. Agora, pra mim, o que destoa muito é o Atlético Paranaense. Eles que... têm uma baita história na Libertadores, Exato. mas infelizmente eles não conquistaram nenhuma, bateram na trave várias vezes, é pouco Brasileirão. O que salvava eles era a Sul-Americana. Porém, agora com o Vasco, com uma Libertadores, não tem como. Então a gente precisa deixar o Vasco no top 10 e descer o Atlético Paranaense pro tanto faz, né, Lauzão? Mas você vê que ele tá entrando no clube dos 12. Tá quase. Então faz sentido ele estar nessa parte aí, nessa prateleira. Exatamente. E agora o que vai remexer as estruturas aqui da tier list, o Santástico, cara, é impossível ele não estar no Big Six. Cara, é uma história gigantesca. A gente tá falando de 8 brasileiros, 3 Libertadores, 2 mundiais de clubes e acima. E futuro campeão da Série B. Cara, não tem como, vai ter que mexer nessa estrutura. Porque se assim, mexer um, vai mexer em toda a estrutura da tier list. Porque a gente tá falando, cara, de uma história muito rica. Com Talvez ele mude ali no top 4, alguma coisa, sempre tem aquele murmurinho ali, mas no Big Six ele não sai. Ele não sai. Não tão cedo. Então vamos nomear os que a gente não pode tirar do top 10. Eu vou te dar minha opinião. Eu acho que pesa muito, cara, a mão nesse ponto. O Vasco acumulou muitos rebaixamentos nesse período. O Galo ficou numa seca gigantesca. A conquista do bi dos campeonatos que ele tava buscando. A gente tem o Internacional, o único clube com o Mundial nessa lista. E a gente tem o Fluminense, cara. E a gente vai ter que descer clubes com Libertadores, portanto faz, que é um pecado. Exatamente. O Atlético Mineiro tem 3 Brasileirões, o Fluminense tem 4 e o Vasco tem 4 Brasileirões. Representatividade na Copa do Brasil, o Vasco tem uma, o Fluminense tem uma e o Galo tem 2. Em quesito fazendo o mano a mano ali, o Galo não desce então. Não desce. Não então desce. Está entre Fluminense e Vasco. Exatamente. Qual que desceria? Pesaria muito a questão dos rebaixamentos. O Fluminense tem uma Série C. Nossa. Caraca, velho, quem que desce disso? Pesaria muito os rebaixamentos do Vasco pra Série B. Exato, porque foram muitos. Porém, Série C pega muito. Eu acho que eu desceria o Fluminense. Se o Fluminense conquistar mais uma Copa do Brasil ou um Brasileirão, ele já pula e aí desce o Vasco. E também talvez seja muito recente essa Libertadores do Fluminense, Exato. então ele talvez não tenha aquele peso realmente de um time que mereceria estar no top 10. Então vamos abaixar ele. Não fiquem nervosos com a gente. Por favor. E agora chegou um momento conturbado. Ele já tem que descer alguém do Big Six, cara. Que se já tava difícil no top 10, agora no Big Six ferrou. E agora a gente tem que nomear os que são impossíveis de tirar. Assim, sendo bem honesto, acho que de todos aí, Corinthians, um dos maiores campeões nacionais em questão de Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores e também tem o Mundial. O Palmeiras, o maior campeão nacional. Muitos títulos. E 3 Libertadores. 3 Libertadores. Não tem como abrir mão disso. O Flamengo, um dos maiores campeões nacionais também. E também tem Mundial. A gente não pode abrir isso. Mais 3 Libertadores. O São Paulo também não tem como. Um dos maiores campeões internacionais que o Brasil tem. Junto com o Santos, que também é um baita campeão nacional. Então eu acho que a gente estaria nessa lista entre Corinthians e Cruzeiro. Analisando, o Corinthians tem quase o dobro de Brasileirões. Exato. Ele tem 7 Brasileirões contra 4 do Cruzeiro. Copa do Brasil, o Cruzeiro tem o dobro de conquistas do que o Corinthians. Porém, o Corinthians tem um Mundial de Clubes, que pesa muito também. A gente vai ter que deixar o Corinthians no Big Six. Eu acho que vai ser o caso, cara. Eu acho que o que pesa mais aí é o Mundial de Clubes, cara. Porque se não fosse o Mundial, eu acho que não faria muito sentido. O Cruzeiro com certeza estaria na frente, porque ele tem 2 Libertadores, né? A Copa do Brasil é um negócio absurdo, uma conquista sensacional, mas, cara, eu acho que o que pesa mais realmente talvez seja um brasileiro. Exatamente. A gente tá até com uma dorzinha no coração de ter que abaixar, mas, cara, não tem como. E essa aqui ficou a nossa tier list. Manda nos comentários aí se você concorda ou não, se você mudaria a posição dos clubes. Se você acha que a gente falou alguma abobrinha, fale nos comentários com respeito. A gente vai lá conversar com vocês também lá. Não esquece de curtir e compartilhar com todo mundo que você conhece e que acha que vai gerar uma discussãozinha no grupo de amigos. Valeu por ter assistido até o final. Não esquece de se inscrever e até a próxima domingo. E ativa o sininho!